E Roberto. Pode começar. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos iniciar então. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos por mais esse tempo que podemos ter para aprender da Tua Palavra. Venha nos dirigir, nos orientar, para que possamos ser edificados. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, vamos lá. Capítulo 9, 10, 11 e 12 de Juízes. Temos aí o título, o que foi colocado ali é uma história de ambição, e uma história de votos precipitados. Se bem que, estudando isso daí, eu estou quase mudando a minha posição desse voto precipitado, Mas a gente fala um pouquinho mais aí para frente, tá bom? Bom, no capítulo 9, o que nós temos é a história do Abimeleque, que nós vamos ver aí um pouquinho sobre ele. Um homem ambicioso, alguém que se autoproclamou, quis se autoproclamar rei antes do tempo, antes da época, antes do que tinha sido planejado por Deus. Então a gente tem lá uma descrição mais detalhada do que fez Abimeleque. Depois no capítulo 10 a gente tem uma breve menção do Tolá. Esse já não se fala muito, na Bíblia também a gente não vê mais nada. Quando a gente iniciou, eu comentei, alguns juízes a gente pode chamar de juízes menores, que quase não se fala nada, outros já tiveram uma importância maior, um capítulo, 2 ou mais. No capítulo seguinte, o que a gente tem ainda lá? O juiz Jair. Também 2, 3 versículos lá abordando sobre ele e não se fala mais nada. Embora eles tenham ficado um bom tempo, um 23, outro 22 anos, mas o autor do livro, creio que não viu grandes obras desses homens para destacá-los lá. E aí, o Jefté, o que me deu um trabalhão em pesquisa, em análise, tem aí um monte de questionamentos, um monte de opiniões diferentes sobre o Jefté, por causa de algo inusitado que aparece lá sobre ele. Claro que vocês todos que leram o capítulo devem saber do que eu estou falando, Todos sabem, o que aconteceu com o Jefté, não? Isso, todo mundo falou que sabe, muito bem. Sinal que todo mundo leu aí e acompanhou. Bom, qual foi o grande pecado de Israel repetitivo, narrado no livro de Juízes? Calma, um de cada vez. Todo mundo falou junto, eu não entendi. Qual foi? Idolatria. Idolatria. Só uma pessoa falou, mas eu sei que todos sabem, que querem dar oportunidade para as pessoas se manifestarem, É isso. Então, o que a gente vê lá? Olha quanto, Várias vezes a gente vê a mesma expressão, Interessante que não aprendemos com os erros, Esse povo aí tinha um tempo longo, 20, 22, 8, 10 anos, Era para aprender com os erros. Ainda bem que nós, nessa época atual, já aprendemos, A Bíblia foi escrita, nós já lemos, estudamos e a gente não comete mais o mesmo erro que esse povo aí, Esse pessoal era todo pecador mesmo, Então, o maior pecado é a idolatria,
Várias vezes eles faziam o que não era correto. E da onde vinha essa idolatria? Por que vinha essa idolatria? Os povos que estavam vizinhos? Isso, os povos, né? Eles se misturavam. Lá já faz tanto tempo, parece que já faz uns 3 anos que a gente viu Juízes capítulo 1, né? Que eles não destruíram os povos. Né? Está escrito lá que eles mantiveram esses povos, foram se misturando, foram se casando entre eles, e aí, claro, né? Parece que o mal é que sempre faz a impregnação ao invés do bem prevalecer. Né? Idolatria é só adorar a imagem? Não, né? Muitos talvez até pensem que é só isso, mas não é. Né? Idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Se algo ocupa mais lugar na minha vida, no meu coração, no meu tempo, mais do que Deus, tem mais importância, então pode se tornar um ídolo. Né? Aí eu coloquei alguns exemplos ali. Né? Uma pessoa. Né? Podemos ter uma pessoa em mais alta conta, mais importante do que Deus. Eu tenho visto aí uma geração, e aí eu vou mexer um pouquinho agora com as mães, e quando a gente vê minisséries, ou streaming, ou até pessoas falando, né, a frase que a gente ouve muito é: a coisa mais importante da minha vida é o meu filho, é a minha filha. Eu faço qualquer coisa pelo meu filho, pela minha filha. Então a gente tem uma geração hoje que larga tudo, né, para pensar no filho. Isso é errado. O que você está dizendo? Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo de questão do que é prioridade na nossa vida. Alguns sacrificam tempo, trabalho, tempo com a família. Alguns anos atrás eu ouvi um pastor numa mensagem falar que ele foi fazer um aconselhamento e aí a esposa ficou morando em Curitiba e ele teve que vir trabalhar em São Paulo. E aí ele procurou o pastor e falou: pastor, eu preciso da sua ajuda. O que houve? A minha esposa não quer vir para cá, eu estou no meio bem promíscuo, eu estou numa direção de uma empresa, o pessoal quer sair para o happy hour, eles vão em lugares que não são apropriados e eu tenho sido tentado constantemente. Minha esposa não quer saber, diz que vai ficar lá. Aí um dia marcou para a esposa vinha lá no aconselhamento com o pastor explicou a situação e a esposa deu a seguinte resposta para o pastor: pastor, eu não quero nem saber o que ele faz. Ele mandando dinheiro todo mês para educação dos meus filhos, para manter a escola dos meus filhos, ele pode fazer o que ele quiser aqui, eu não vou vir para cá nem meus filhos. Se isso não é idolatria, eu não sei o que é. Né? Então é um exemplo, né, que veio à minha mente quando eu estava preparando aí dessa declaração. Trabalho. Né? Tem uma gama de pessoas que se dedicam ao trabalho. Mas trabalhar é importante. Claro, eu não estou dizendo que não é. Mas o quanto ocupa na sua vida? Né? Qual é a prioridade da sua vida? Será que é só o trabalho, ele é o mais importante, que te afasta de Deus, que te afasta da família, que te afasta do convívio dos irmãos? Só fazer, não que eu queira uma resposta, mas nesse exemplo do pastor, que é a idolatria, também ele, né? Porque de repente ele podia, não sei se ele consultou o Senhor, se o trabalho dele tinha que ser em outro lugar, trocar, porque no final, na minha cabeça, os dois são idólatras. É uma boa. Também, será que ele
né, que estava numa posição de diretoria, provavelmente um excelente salário, né? Mas essa questão, né, essa intervenção é bom, porque a gente vai para um outro ponto, mas não vamos se alongar aí, né? Alguém tem que ceder, né? Alguém tem que entrar num acordo e tem que existir um meio termo sempre para tudo, né? Políticos, religiosos, né? Hoje a gente tem uma classe de pessoas, por exemplo, que deposita muita confiança em religiosos. É comum a gente ver entrevistas, declarações, o fulano tal, o bispo tal, a profetisa, o apóstolo tal, ele falou, ele disse, ele determinou. Então, será que você não está tratando essa pessoa, né, como um ídolo, né, ocupando mais espaço na sua vida? Né? Políticos, né, confiar no mundo, em pessoas do mundo. Poderíamos colocar ali outras classes, né, de pessoas. Mamon, né, que é o dinheiro. Né? Nos escritos rabínicos, o mamon significa tanto dinheiro quanto posses. Porque para ter posses, eu preciso de dinheiro. Então, quando isso ocupa um lugar na minha vida, então é um ídolo. E se você consultar aí as passagens Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver o quanto que é abordado essa questão do dinheiro, né? O quanto é danoso, tanto é prejudicial quando a gente prioriza coisas, consumismo, né? Tem uns textos da Bíblia assim que a gente nunca obedece, né? Eu estou me incluindo aí, não estou falando vocês, né? Como eu disse, eu não conheço vocês ainda, né? Mas tem um texto que nunca é obedecido, que é aquele que diz: se tendes o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. Não vou nem falar para levantar a mão quem obedece isso aqui, porque vai ter um bando de mentiroso, né? Um monte de gente que vai cometer pecado. Esse é um texto que é melhor ignorar, né? A gente nem sublinha, não é nem sublinhar. Esse é um texto que deve ser esquecido. E, no entanto, a gente tem um aviso ali, né? Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Não é jogar as imagens fora, não é só isso. É tudo que nos afasta aí de Deus, né? Tudo que nos deixa longe de Deus. E aí, lá no capítulo 8, né, a gente vê lá a morte de Gideão. O pastor falou na semana passada sobre o Gideão, contou tudo sobre a vida dele. Então, quando ele morre, nós vemos o povo novamente adorando deuses das nações pagãs. Né? Devido à mistura, a gente chega à conclusão aí de mais um problema do povo de Israel. A palavra Baal, né, ela é um substantivo e ela pode se referir a muitos deuses. Eles tinham Deus para tudo, né? Deus da chuva, Deus da colheita, Deus disso, Deus daquilo, né? Baal Beribe, Baal não sei o quê. Então, eram muitos deuses, eles confiavam muito nesses deuses dos povos pagãos. Para conseguir, né, para obter a atenção completa, eles sacrificavam crianças. Né? O Deus lá deles tinha mais ou menos assim a estátua, eles aqueciam. Quando os braços desta imagem estavam bem aquecidos, eles colocavam os bebês, né, sobre esse braço aí, que era para sacrificar para este Deus. Então notem a perversão. E enquanto estava acontecendo isso, eles se envolviam em orgias, né? Homens e mulheres praticando sexo ali à vontade. Isso era natural para eles, era uma oferenda ao Deus.
E aí o que acontecia, né? Nasciam aí muitas crianças, né? E para resolver esse problema, as crianças que nasciam também eram queimadas vivas. Esse contexto aí é para depois você entender a questão do Jefté, tá bom? Porque ele estava inserido nesta cultura. Era aí que ele vivia, era nesse ambiente que ele vivia. Ok? Só para ver como o ambiente aí é tão danoso. Bom, aqui, né, no capítulo 9 do livro de Juízes, a gente vê aí então a ascensão e a queda do Abimeleque. A gente tem uma descrição nesse capítulo do que aconteceu, do que se passou, né? Não, a gente não tem tempo de entrar em muitos detalhes, porque eu quero mais é fazer uma aplicação para os nossos dias de hoje, mas é algo bem simples, né? Da gente entender, a gente ler. Então a gente consegue aí, através da leitura desse capítulo, saber como que era a vida, né, de Abimeleque. Bom, ele foi declarado como rei, né, de acordo com a vontade dele, com o desejo dele, só sobre um pedacinho, né, um rei de um pedacinho de um lugar. Ele conseguiu isso fazendo tramóias e praticamente ali a região prioritária, a região onde ele estava, era o que a gente conhece como Siquém, que é narrado na Bíblia diversas vezes, né? Foi uma das primeiras paradas de Abraão, né? Os ossos de José são citados, que foram enterrados nesse local, e aonde Israel renovou o seu concerto, o seu pacto, a sua aliança com Deus. Então era um lugar importante, né? Era um lugar que Abimeleque considerava aí um lugar que seria bom para ele se intitular rei ali naquele pedaço, naquele espaço. E qual foi o primeiro ato de Abimeleque? Um rei bondoso, né? Um rei que serve a Deus. Não. Né? Ele assassinou seus meio-irmãos. Né? Era uma ameaça, ele achava que era uma ameaça, eram meio-irmãos. E então ele resolveu, não, a melhor coisa que a gente faz, vamos matar esse povo todo, só que sobra um. Né? E o pastor Paulo, numa das lições que ele deu aqui, ele explicou sobre isso, né? Tinha que matar todo mundo, porque se sobrasse um, voltava para vingar, e o outro vinha e vingava, e aí ficava naquela coisa lá eternamente. Então ele faz isso, mas escapou lá o irmão mais novo. Né? E o que ele preferiu no seu governo? Ele preferiu pessoas desordeiras, desocupadas, tá? Mercenários, depravadas, imorais. Então, é um rei que começou bem, né? Começou muito bem. Né? Claro que eu estou sendo irônico, né? Tá bom? Ninguém... Só estou usando de ironia. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu, né? Ainda bem. Então, depravação, perseguição, corrupção... é o ato de estragar, alterar, né? Alterar para pior. Era uma pessoa amoral, né? Que não tinha ética, que não tinha valores individuais nem coletivos. Então esse era o homem, interessante, né? Um homem que foi juiz, né? De Israel. Às vezes assim, né? É coisa minha, né? Deus tem cada filho, Ele escolhe cada pessoa, né? Mas por que escolheu esse sujeito, né? Sabe que durante muito tempo, assim, na minha vida, eu me debati com Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Sujeito assassino, mentiroso, folgado, porque estava dormindo em vez de ir para a guerra, adúltero,
um homem segundo o coração de Deus, opa, então eu estou bem na fita. Né? Eu não sou nada disso, então estamos aí num nível mais elevado, né? Sendo irônico de novo, tá bom? Em Romanos 1, nós temos lá o que acontece com pessoas que se afastam de Deus. Paulo escrevendo lá para os romanos, ele diz lá: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiro, caluniadores, inimigo de Deus, insolente, arrogante, presunçoso, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleal, sem amor à família, implacável. Ufa! Olha só, hein? Alguma coisa você se encaixa aí, viu? Espero que não em todas, né? Mas alguma coisa nós nos encaixamos nessa lista aí. Então, nessa passagem, né, nós temos uma terrível descrição de pessoas que se afastam de Deus. Não concordo muito aqui, né? Depois eu fiquei pensando, peraí, né? Não sei se, talvez incluem algumas que não se afastaram também, né? Algumas desses adjetivos horríveis aí, talvez se encaixem em algumas que também não se afastaram de Deus. Infelizmente, lamentavelmente, né, a gente tem isso daí. Então, em Romanos, aí, Paulo nos deu um quadro terrível do que acontece quando nós não obedecemos a Deus. Quando nós não seguimos o que Deus deixou para nós escrito na sua palavra. Quando nós não aprendemos com os erros do passado. Romanos 1,32 está lá: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Claro, né, pessoal? Não se assuste, isso aqui Paulo está falando lá para o pessoal de Roma. A gente já não tem mais esse problema, isso não é para nós. Esse texto aqui foi deixado só como relato histórico, né? Então, isso já não acontece porque a gente já aprendeu tudo, né? Sendo irônico de novo, tá? Então, o que me alertou ali foi o mas, né? Porque não são somente os que as praticam, mas também aqueles que aprovam essas coisas, que não reclamam, que não falam nada, que ficam quietinhos, que deixam para lá, né? Então, aqueles problemas todos mencionados no texto anterior também têm a ver não só com quem pratica, mas com quem aprova tudo isso. Porque uma vez que nós aprovamos, que nós nos misturamos, muito provavelmente nós vamos começar a achar que é normal. Né? Uma coisa quando feita, né? A gente vai achando normal. A gente tem um exemplo aí, eu uso muito a rodovia Raposo Tavares, e se tem um povo que eu tenho orado para Deus para amar, eu não tenho conseguido, mas Deus vai mudar o meu coração, são os motociclistas, né? Porque na Raposo Tavares, aquele corredor lá é um bibibi, e a cada hora cai um, e para tudo, é 1h30 de trânsito parado. E aí, o que a gente tem? Nas leis de trânsito é proibido andar no corredor, nas estradas. Mas ninguém obedece. E está tudo certo, está tudo bem. Eles passam ao lado da polícia rodoviária, mas não são multados. Né? Então está tudo bem. Então esse exemplo é para ver como o erro acaba, né? Não, está tudo certo, a gente pode fazer. E às vezes a gente pode achar que
se eles estão como nós nas pistas, eles atrapalham o caminhonete dele no corredor. Exatamente. Bom, então o fim de uma nação, de uma pessoa que se afasta de Deus é o desastre, degeneração, destruição. Né? E aí eu quero tirar uma lição sobre a verdadeira liderança. Em 1 Timóteo 3, a gente tem exemplo lá. Pelo horário aí eu não vou conseguir abordar tudo que eu gostaria de cada um dos tópicos, é só para a gente ter, que é importante. Né? Eu creio que sempre que a gente fosse escolher pessoas para nos liderar, nós deveríamos nos atentar a isso, né? A essas exigências. Vou colocar todos aqui, porque não vai dar tempo de comentar tudo aí, tá bom? Então, está lá, né? Está lá em 1 Timóteo 3, lá na sua casa você dá uma lidinha, né? A pessoa tem que ser íntegra, irrepreensível, marido de uma só esposa, reproduzir o caráter de Deus, moderado, sensato, que é controlado, freia seus impulsos, modesto, sem vaidade, apto a ensinar. Né? Eu aceitei a Cristo com 10 anos e dali para frente, né, 10 anos eu fiz tudo na igreja, tudo que você pensar, eu já passei, eu já tive cargo, eu já fui. Teve duas coisas que eu nunca quis ser, eu nunca aceitei e provavelmente não aceitarei. Não vou usar o nunca porque Deus muda as coisas, né? Mas uma é pastor, um missionário lá sempre teve vontade que eu fosse pastor, me treinou para isso, eu decepcionei ele, nunca quis ser pastor, nunca quis ser diácono. Né? E aqui a gente tem uma outra função, é presbítero também, né? Então eu também não quero ser. Por quê? As exigências para essa liderança, elas são pesadíssimas. E qual é o problema? Não envolveria só eu. Envolve a minha família, a minha esposa e os meus filhos. Né? Depois você lê lá com atenção. Então é algo muito sério. Que o Paulo fala para Timóteo, se tem esse problema, então a conclusão que eu chego é que a pessoa não deveria ser. Ela não está apta para a liderança. Se ela tem algum desses detalhes. Né? É que a gente acostumou a aceitar tudo, né? Então a gente vem com aquela historinha, mas ninguém é santo, nós vamos ser perfeitos só lá no céu. E a gente acaba aceitando. Né? Então a gente tem lá uma lista grande. Né? Tem uma ali que eu falei, não envolve só a pessoa em si, mas está lá, que governa bem sua casa, criando filhos com disciplina e respeito, esposa e filho submisso. Né? Então, teoricamente, se um líder não tem uma esposa submissa e um filho submisso, a minha ideia é, se o cara não consegue controlar a casa dele, como é que vai conseguir controlar uma igreja? Acho que é mais fácil a igreja do que a esposa e os filhos, né? Sendo irônico de novo. Então, é algo sério, né? Então, estamos aplicando aqui o exemplo de um líder, péssimo líder, Abimeleque, péssimo líder. Se a gente analisar depois, ele não se encaixa em nenhuma dessas características. Né? É uma pessoa totalmente disfuncional para ter uma liderança. Mas a gente já vai ver aí, né? Deus fez a escolha. Né? Assim como Saul também foi escolhido e depois fez coisas erradas. Davi. Né? Então as pessoas, elas lamentavelmente têm esse problema. Não somos perfeitos. E por que será que tudo isso é revelado na palavra? Exatamente, para nós aprendermos, para ficar de exemplo para nós do que nós temos que ler, observar para não cometer os mesmos erros. E aí Jefté, né? Como estou lá e o Jair não tem nada deles, né? A gente não vai falar tanto deles. Né? E o Jefté? O Jefté já é o oposto do Abimeleque.
Ele tem bastante qualidades, muitas qualidades, né? Bem diferente, muito oposto ao que foi Abimeleque. Mas também, né, usando a linguagem aí popular, também deu uma pisada na bola, né? E aí eu percebi que nas minhas pesquisas todo mundo foca na pisada da bola do coitado, né? Esquece tudo o que ele fez, né? Esquece uma série de comportamentos que ele teve que não eram reprováveis, né? E aí vem aquela coisa que, né, ele fez um voto insensato. Ele foi insensato naquele momento por N motivos, isso aí é bem discutível, né? Então, quem que era o Jefté, né? Filho de Gileade, né? Fala lá que ele era homem valente, guerreiro forte. A gente comentou aqui que os juízes não tinham a tarefa de julgar, né? Mas eram mais líderes militares. O coitado lá era uma confusão na família dele, né? Filho do seu pai com uma prostituta, né? Ele foi expulso de casa, rejeitado pelos seus irmãos. Resultado disso, ele foi ser líder de uns homens levianos, né? Ele acabou saindo de casa por todos os problemas que ele teve, né? Mas é citado na galeria dos heróis da fé, que fica em Hebreus 11. Ele está lá, né? Lá, o que mais direi? Né? Então ele vem falando de um monte de pessoas, de personagens, e aí lá no 32 ele fala, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Então ele vem citando uma série de pessoas que têm valor devido à sua fé. Fé aqui no sentido não só de crer, mas de manter, né, a crença. Então, ele foi alguém especial, né? Já o Abimeleque já não é citado, né? Já alguns outros juízes não são citados. Está aí Sansão também, né, que também fez bastante coisa errada, né? Uma coisa importante, ele não retribuiu com vingança a rejeição sofrida. O contrário do Abimeleque, que foi lá e matou todos os irmãos, né? Ele não retribuiu, apesar dele ser uma pessoa alijada da sociedade, né? Apesar dele ter sofrido tudo isso que ele sofreu, ele não tinha o desejo de vingança. Não existe um relato em que ele vai e faz algum ato vingativo. Provavelmente, né, claro, ele era respeitado, ele era reconhecido como líder. O contrário do Abimeleque, que fez jogadas, né, fez uma série de artimanhas para ser reconhecido. O Jefté, não, né? Os anciãos vão lá procurar a ajuda dele, né? Então ele tinha um comprometimento também, o texto revela isso, que ele tinha um comprometimento, tinha confiança no Senhor. E ele tenta negociar, antes de partir para a guerra, né, ele manda mensageiros, ele tenta negociar com o rei dos Amonitas, para não ter a guerra, né? Tentou confabular, argumentar. Então, se você analisar, colocar lá num quadro, né, direita e esquerda, as características desses dois juízes, você vai ver coisas exatamente opostas. Provavelmente por isso ele é citado ali na galeria dos heróis da fé e o Abimeleque simplesmente é esquecido, né? Provavelmente exatamente pelas qualidades que ele possuía. No poder de Deus, Deus deu poder para ele, né, para conduzir Israel na vitória na batalha contra os Amonitas. Né, Juízes 11, 29, é dito lá, então o Espírito do Senhor se apossou
de Jefté. Naquela época, né? Tanto você vê isso com Saul, Davi, né? O Espírito Santo era atribuído e era retirado caso a pessoa não fizesse a vontade de Deus, não se comportasse da maneira como Deus havia determinado. Hoje a gente sabe que não acontece isso. Todos os que falam em línguas, não é isso não. Todos que são, irônico, tá? Todos que são convertidos recebem o Espírito Santo e não existe esse negócio de ficar esperando para receber, né? Tem o Espírito habitando, e ainda bem que não é como esse tempo, né? Que Deus retirava o Espírito, ainda bem, né? Glória a Deus que mudou, que agora nós estamos na época da graça. Falei uma vez aqui que tem um pessoal aí que tenta encaixar hoje no Velho Testamento, não pode, porque se você se encaixar no Velho Testamento, a tua vida vai ficar muito complicada, né? Nós estamos na época da graça, e o Paulo diz, e por causa da graça eu vou fazer o que eu quero? Não, claro que não. Mas o Paulo vem lá explicando tudo isso daí, né? Provavelmente vocês já leram aí esse texto, essa passagem. Pastor, você comentou que, ainda bem que, já que ele está em Hebreus, você colocado na Bíblia, então o Senhor fez isso, apesar de ele ter cometido alguns erros, né? O julgamento do Senhor é diferente, mas é aquilo. E nós fazemos, às vezes, fazemos muitas vezes, várias coisas certas no trabalho, na nossa casa, e aquilo que a gente faz de errado é aquilo que as pessoas não entendem. Ainda bem, de novo, né, que Deus não nos julga hoje baseado na lei, né? Então, é algo que para nós é algo muito bom, né? Só que às vezes a gente abusa disso. Até aqui tudo ia bem, tudo certo, um homem íntegro, tudo em ordem, está tudo certinho. Podia ter parado aí, né, Jefté? Podia ter parado aí. Mas surge um problema, ele resolve fazer um voto. Deus pediu voto para ele. Se você ler o texto, Deus já tinha dito que estava tudo certo, o Espírito de Deus estava sobre ele. Ok? Estava tudo certo, não precisava fazer mais nada, era só ir lá e fazer o que tinha que fazer. Ok? Mas, né, ele resolveu fazer lá um voto. E aí vem a dúvida. Jefté sacrificou sua filha, sim ou não? E aí é aqui que eu fujo dessa confusão, porque eu li isso faz 3 semanas que eu estou estudando isso daí, tentando achar, né, quando a gente estava falando com o irmão, né, o sujeito abre, hoje será revelado, hoje a verdade, não vai ser hoje, não sei, né? Há muita controvérsia, há muita discussão. Há muitos teólogos que dizem que ele não sacrificou, há muitos que dizem que ele sacrificou. 5 rabinos, pessoas que passam a vida estudando a Torá, lendo, os especialistas da lei, 5 rabinos dizem que ele não sacrificou. E aí você encontra um monte de justificativa, né? O tempo não me permite tratá-las uma a uma, né? Esse é um daqueles assuntos que eu costumo classificar assim, chamar de assunto cinza, né? Claro, muitas pessoas vão tomar um lado, uma posição, nós somos assim, né? Matou por isso, por isso, por isso. Não matou por isso, e acabou, não adianta. Quem assume uma posição, assumiu e acabou, não adianta discutir, né? O sujeito é corintiano, o Corinthians pode perder 20 anos, o sujeito é corintiano, acabou, não adianta, ele não vai mudar, né? O sujeito gosta lá de um X político, pode ser o pior de todos, ele não muda a opinião, né?
A mocinha que gosta do rapaz, a mãe pode falar, a tia, agora não interessa, ela gosta, ela vai casar e acabou. Né? Mas eu prefiro sempre ficar numa posição assim, olha, eu tenho uma posição. Entretanto, se você me provar o contrário, a gente pode conversar, não tem problema. Eu detesto o radicalismo, eu não gosto de radicalismo. O radicalismo nunca resolveu nada, toda pessoa radical, toda nação radical só encontrou problema. Né? A gente tem que estar aberto para discutir, para dialogar. Né? Então esse é um assunto cinza. Né? Matou ou não matou? Eu encontrei uma série de argumentos que, por enquanto, me fazem pensar que ele não matou. Por uma série de coisas. Não vou discutir aqui, se você quiser depois a gente pode conversar com mais tempo. Né? Pode aparecer lá na minha casa, na hora do cafezinho, a gente toma um café e vai discutir sobre isso daí, né, tranquilamente. Já janta e dorme, porque não vai dar tempo. É. Então, pessoas de fé, eu prefiro ir para a aplicação, ok? Prefiro ir para a aplicação. Pessoas de fé sérias com Deus, elas não perdem a humanidade, né? Elas não se tornam livres das suas fraquezas. Então, Romanos 7, 22 a 24, o Paulo está declarando isso. O Paulo está num conflito, ele tem um conflito. Miserável homem que sou. Ele reconhece que ele era convertido, ele reconhece que ele tinha o Espírito Santo de Deus, mas ele também diz aos meus membros uma outra lei. Né? Eu batalho, né? Porque eu estou debaixo da lei do pecado, eu não me livrei da lei do pecado. Mas o que eu gosto do Paulo é que ele admite e diz que está em luta. Ele não aceita simplesmente. O que me deixa às vezes triste é nós aceitarmos sem luta. Aceitar, tudo é assim, já cansei, deixa pra lá, não vai mudar, não adianta falar. O Paulo não. Miserável homem que sou. Ele fala numa outra parte que eu esmurro o meu corpo. Ele está numa luta, é uma guerra. Paulo fala muitas vezes dessa coisa de luta, de guerra, de batalha, de militância. Para ele é uma guerra, é um problema, ele está vivendo no mundo naquele contexto. Tem uma outra parte que ele fala, eu preferia já ir embora, ir para o céu. Mas, danado ele. Mas por causa de vocês eu vou ficando por aqui enquanto Deus quiser. Mas parece-me claro que Paulo já não gostava mais do mundo. Ele já queria por ele, ele já ia embora, cumprir a carreira, combatia o bom combate. Posso ir. Mas não era o momento. Mas enquanto ele estava combatendo. O que você quer dizer que não perde a sua humanidade? Não perde a sua humanidade, é todo um conjunto, a ética, o caráter, que a pessoa tem. Elas não vão se tornar livres das suas fraquezas. Elas ainda são humanas, elas ainda pecam, elas ainda cometem erros, faz parte de nós, da humanidade. Assim como Paulo está falando ali, porque ele é escravo da lei do pecado. Características humanas. Características humanas. Tá? Obrigado. Bom, e uma possível explicação, não estou dizendo que é definitiva, para o ato de Jefté é o que a gente denomina de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É mistura, fusão de práticas religiosas.
Tem um outro exemplo para falar aí. Uma senhora procurou um pastor. Vocês veem que eu sempre cito pastor, né? Porque o pastor tem autoridade, não erra, tem linha direta com Deus, então a gente confia, né? Sendo irônico de novo. Então, esse pastor disse o seguinte, que a mulher procurou e falou, pastor, nossa, é tão bom ser crente, né? Meu irmão, ai pastor, eu gostei tanto que na outra encarnação eu vou ser crente de novo. Pastor, o quê? Como? Isso é sincretismo religioso, é mistura, né? A nossa cabeça já está tão bagunçada, a gente ouve tantas coisas, tantas vozes, né? Você põe num lugar, é um falando, você põe lá num canal do YouTube para fulano não sei o que, ele fala uma coisa, aí você vai para o outro e fala, tudo isso vai impregnando, e aí é o que a gente chama de sincretismo religioso. Aí a gente tem lá em Gálatas 1, de 6 a 10, né? Onde há um alerta para quem está pregando coisas diferentes, né? Com um alerta para alguém que está ensinando algo diferente. E esse é um problema, meus irmãos, que eu tenho visto durante essa minha caminhada aí cristã, né? Tem assolado as igrejas. De novo, eu estou tirando a Ibasp de fora, porque eu já disse que eu ainda não conheço. Daqui 3 anos, se eu continuar aqui, vocês vão ver só. Então, do que eu já vi, é uma mistura. As pessoas vão enquadrando, vão adaptando padrões, começam a falar coisas, você dialoga com algumas pessoas, elas falam cada vez, peraí, da onde ele tirou isso? Né? Mistura texto bíblico, usa texto bíblico para justificar uma série de coisas. Teve uma época até que eu estava querendo trocar a minha Bíblia, né? Eu falei, deve ter uma versão nova da Bíblia, a minha deve estar ultrapassada, porque não tem essas coisas que eu ouço por aí, né? Minha Bíblia que eu tinha aí era da década de 70, já está com página amarela, caindo folha, ainda bem que agora eu ganhei outra esses dias aí. Eu vou até começar a ver lá se a versão mudou, se o ensino mudou, né? Porque, então, o Jefté estava encaixado nesse contexto, né? O povo adorava outros deuses, sacrificava criancinha, aquele oba-oba, orgia, podia ter quantas mulheres quisesse, podia fazer o que quisesse, tudo era justificável. Ele estava inserido nesse contexto. Então essa mistura, né, ao que o povo de Israel se submeteu, complicou a vida do povo de Gênesis até o final lá do livro do Novo Testamento, do Velho Testamento, do profeta Malaquias. Né? Tudo isso sempre teve impacto, como o pastor Paulo destaca aqui, você vai vendo, uma coisa influencia outra, e vem numa cascata, né? Vem numa cachoeira de erros que são admissíveis e fica por aí. Né? Só que de tempos em tempos, né, alguém era alertado, começava a clamar a Deus e o socorro vinha. É isso que é bom, isso é que dá esperança. Né? O Jefté possui muitas qualidades. Né? Ele fez o voto que se a turma que diz que ele não sacrificou a filha está correta, então está tudo certo, ele teve uma vida boa e exemplar. A turma que diz que não sacrificou, diz que ele dedicou a filha e ela ficou servindo no templo e tal. Então, tudo bem, não houve problema nenhum. Mas, aquele pessoal que defende que não, ele sacrificou e era abominável, a lei proibia sacrifício humano, então ele fez uma coisa abominável, né, a Deus, então ele era um homem que fez coisa ruim, né? Embora tenha sido um bom líder, uma pessoa que conversava. Por tudo que eu vejo das características lá do Jefté, eu fiquei pensando, será que ele fez um voto realmente insensato? Será que ele era um homem sensato? Talvez ele tenha sido
um homem insensato num determinado momento. Né? Então ele é citado lá em Hebreus 11, né, na galeria dos heróis da fé. Um homem valente, um homem negociador, um homem que teve uma boa conduta em diversos aspectos da sua vida, um homem que foi um líder, né, que tentou negociar ao invés de ir diretamente para a guerra. Então é algo aí para a gente estudar com mais afinco. Né? Se você se interessou por essa história aí do Jefté, dá uma olhada, né? Dá uma pesquisada, dá uma lida, vê as bibliografias, analisa os pontos. Né? Quando a gente vai analisar uma coisa que é meio controversa, a gente tem que ter a mente aberta, vamos analisar, vamos ver. Né? É isso, não é? Parece que, considerando tais e tais coisas, é. Então a gente tem que ter essa maturidade, essa sabedoria, né, de poder avaliar. Né? Se fala lá que os crentes de Bereia, os bereanos, eles examinavam as escrituras para ver se estava correto. A gente não pode confiar de peito aberto. Né? Quando a gente tem uma aula aqui na EBD, quando a gente ouve uma mensagem, uma pregação no culto, o correto era a gente chegar em casa e repassar isso aí. Hoje fica tudo no YouTube, né? Você vai lá no YouTube aí com calma, né? Aí dá para pegar onde o sujeito errou, né? Para falar com ele, ó, aqui, ó, você errou aqui, ó. Né? O que você quis dizer quando você falou com ele? Uma vez um irmão, numa aula de EBD, falou, Deus está no controle de tudo, ele fez isso, fez aquilo, eu não quero entrar em detalhe, porque senão eu vou revelar quem é o irmão. Aí eu cheguei para ele e falei, mas o que você quis dizer com Deus no controle de tudo? Pelo que você falou aí, nós somos marionetes, nós somos bonequinhos, Deus fez aquilo e fez isso e fez e foi fazendo. É isso que você quis dizer? Peraí, irmão, não foi bem isso. Bom, então vamos sentar e vamos conversar. Eu quero entender o que significa Deus está no controle. Porque eu até pensei, eu falei, poxa, mas tem certas pessoas que falam Deus no controle, que eu olho assim, se Deus está no controle, então uma coisa está esquisita. Né? Porque se Deus está realmente no controle, controle é controle. Né? É Ele que está definindo meus passos, meus caminhos, então é coisa certa. Né? Mas nós vemos que nesses homens da Bíblia aí, em algum momento, esse controle deixou de existir, porque eles fizeram que não era correto. Considerando se o Jefté sacrificou a filha e a lei proibia sacrificar a filha, naquele momento é Deus que pediu para ele sacrificar a filha, porque se Deus estava no controle, ele estava cheio do Espírito, percebe? E outro detalhe, ele podia rever esse voto sim, tá? Existia como, era só procurar os sacerdotes lá em Siló. Ele teve 2 meses para fazer isso, porque a filha não morreu, se é que ela morreu imediatamente. Ele poderia, Siló, reverter esse voto através de um pagamento. Está lá também, está lá na lei. Vai lá estudar direitinho que você vai ver que isso era possível. Né? Enfim, aplicação para nós. A gente pode ser Abimeleque ou a gente pode ser Jefté. A gente pode ter todas as características do Abimeleque ou nós podemos ter as características do Jefté. Infalível não, aí não dá. Né? Mas como Davi é chamado segundo homem de coração, segundo o coração de Deus, por que será? Alguém pensou nisso? Qual que é a resposta? Isso, muito bem, todos acertaram, eu não consegui entender porque falou todo mundo junto. A questão do Davi é que ele se arrependeu e se propôs a se corrigir. Depois de muitos anos estudando, eu falei, poxa, tá aí. Não é que ele é perfeito, ele não é um homem segundo o coração. É porque ele reconheceu que ele cometeu um erro e decidiu consertar o erro que ele fez. Claro que tem as consequências, óbvio, as consequências a gente nunca consegue tirar,
mas ele tomou uma decisão. Olha, pequei, errei, a gente vê nos Salmos o que ele fala, pequei, errei, mas reconheceu, consertou, resolveu. O problema é não consertar, é não resolver, é continuar, é se justificar, dando desculpa, procurando textos para encaixar a nossa teologia. Então, Davi, Jefté, homens citados na galeria dos heróis da fé, porque reconheceram seus erros, viram que erraram. Em ponto no meu aqui, hein? 10 horas, em ponto. Eu não vou me empolgar igual o pastor Paulo. Betina, ora para nós. Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra que ouvimos agora. Obrigado, Senhor, por tantos exemplos que encontramos na Bíblia, que nós podemos aproveitar até hoje para as nossas vidas. Aí te pedimos que tu estejas atuando em nossos corações, para que nós possamos desenvolver a nossa fé, assim como Jefté também fez, que nós possamos permanecer firmes em Ti, confiando sempre em Ti, e sabendo que a vitória vem de Ti, vitória sobre os nossos erros e sobre os nossos problemas, e que nós possamos também continuar mantendo os nossos corações humildes, Senhor, e reconhecer quando nós erramos, e saber quando precisamos chegar dentro de Ti e pedir perdão também pelos nossos erros. Te pedimos, Senhor, que nos acompanhes, continua nos guiando também no dia de hoje, abençoa o culto que vamos celebrar daqui a pouco. Também te pedimos pela Assembleia de hoje à tarde, que o Senhor possa nos direcionar ali também, principalmente na escolha dos diáconos, que nós possamos escolher aqueles que tu queres colocar nesse prato. E te pedimos, Senhor, que também durante a semana nós possamos continuar também sempre estudando a tua palavra e procurando crescer em ti. Em teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Vou deixar depois, né? Fica lá no YouTube, lá para vocês descobrirem e apontarem os meus erros depois, tá bom?